Quando nós falamos em equiparação hospitalar, é muito comum que surjam dúvidas, questionamentos, dificuldades com a prática e também com a teoria. Isso porque o tema equiparação hospitalar vem sendo discutido pelo Judiciário desde 2005. E apesar de termos um entendimento consolidado pelo STJ, continuamos tendo novidades através de instruções normativas da Receita Federal e novas discussões dentro do Judiciário. No mapa da equiparação hospitalar, você vai entender qual caminho deve percorrer para ter uma equiparação eficiente e devolver dinheiro para o caixa dos seus clientes. Vamos iniciar a nossa aula de hoje com aquilo que precisa ser dito: a introdução, o conceito e o contexto da equiparação hospitalar. Por mais que a nossa ansiedade em aprender nos diga para irmos para o módulo da prática, a minha experiência técnica diz para vocês continuarem e assistirem a aula com muito cuidado. Isso porque a base é muito mais relevante do que ela parece ser. Vamos lembrar que teses como a tese do século e a própria equiparação hospitalar discutem conceitos básicos, técnicos, como a composição de uma base de cálculo. Iniciando a nossa aula de hoje pelos fundamentos legais da redução e pelos fundamentos legais da própria equiparação hospitalar. Bom, a equiparação hospitalar vem através do reconhecimento dado pelo STJ de que quando nós estamos realizando algumas atividades que são voltadas para a prestação de saúde, nós temos então uma atividade que deve ser tratada de um modo diferente. E qual que é a origem dessa discussão? Lá em 2005, quando foi protocolada a primeira ação que buscava a equiparação hospitalar, o entendimento era o seguinte: nós tínhamos um laboratório que desejava ter, para fins de tributação pelo lucro presumido, a mesma tratativa que os hospitais, porque eles entendiam que nas atividades que eles realizavam de forma igual, as atividades de análise clínica, que tanto o hospital quanto a clínica realizavam, existia o mesmo nível de complexidade, de custos, de despesas. E que a única diferença existente é que uma era clínica e que a outra era o hospital. Então, a única diferença era a estrutura onde aqueles serviços estavam sendo prestados. E a diferença estrutural gerava, então, uma tributação quase 70% maior para os laboratórios e para as clínicas. Então, dentro desta demanda judicial, que iniciou lá em 2005, nós tivemos o início da tratativa de fato, o que é a equiparação hospitalar. É entender que quando uma clínica ou um laboratório está realizando um serviço que pode ser realizado também dentro de um hospital, sem que na clínica ou no laboratório a gente tenha perda de qualidade, a gente tem uma equiparação dos serviços que estão sendo prestados. Se eu posso fazer uma análise clínica no laboratório, mas também eu posso fazer uma análise clínica no hospital, eu preciso entender que são atividades equiparadas. A única diferença que nós teremos, então, é a estrutura onde aquela atividade está sendo realizada. Essa foi a base para a ação que, muitos anos depois, 17 anos depois, gerou a consolidação do entendimento da equiparação hospitalar que nós temos hoje. Então, nós temos aí um caminho a percorrer, desde que se iniciou a discussão até a consolidação do entendimento, e durante esse caminho, esses 17 anos de discussão sobre o tema, nós tivemos muitas alterações de entendimento pelo STJ, que em determinados momentos reduziam o benefício fiscal, mas em outros aumentavam o benefício fiscal. Quando
nós tivemos a primeira estrutura de entendimento fixada pelo STJ, ela não era tão favorável quanto o entendimento que nós temos hoje. Mas vamos chegar no momento certo à discussão da linha do tempo da equiparação. O que a gente precisa entender nesse momento é o que de fato a equiparação hospitalar busca. Se a gente parte da premissa de que a única diferença entre o laboratório e o hospital na análise clínica é a estrutura em que o procedimento está sendo realizado, nós entendemos então que existe uma equiparação. Mas, se eles são equiparáveis para fins de prestação de serviço, eles também devem ser equiparáveis para fins de tributação e arrecadação tributária. E aí é que nós começamos a entender como que isso vai ter uma repercussão econômica e financeira dentro das clínicas. Porque as bases de cálculo de imposto de renda e contribuição social pelo lucro líquido que são aplicadas para os hospitais são muito inferiores às alíquotas de base de cálculo, os percentuais de base de cálculo de imposto de renda e contribuição social que são aplicadas para as clínicas. Enquanto nós temos as clínicas inseridas no conjunto de prestadores de serviço geral, tendo percentual de base de cálculo do lucro presumido de 32% para imposto de renda e contribuição social, os hospitais têm a base de cálculo do lucro presumido de 8% para imposto de renda e 12% para contribuição social. É uma redução muito grande que gera, querendo ou não, um impacto financeiro final. Então, o objetivo era, olha só, se nós somos iguais, a única diferença entre nós é a estrutura, os nossos tributos devem ser também cobrados de igual forma. Não deve ter uma separação da forma como esses tributos são cobrados. E iniciaram aí, então, as discussões com relação à base de cálculo, ao recálculo da base de cálculo para as clínicas e laboratórios quando realizarem serviços voltados para a promoção da saúde. Isso é muito importante que nós falemos, porque muitas clínicas realizam vários tipos de atividade dentro da sua estrutura e não só atividade de prestação de serviço. Então, isso também foi analisado durante muito tempo pelas estruturas do STJ, pelas estruturas doutrinárias, porque nós precisamos ter uma segregação, uma separação muito clara do que de fato pode ser equiparável e o que não pode ser objeto da equiparação. Então, quando nós tivemos a consolidação do entendimento, nós tivemos então a possibilidade de que as clínicas médicas, sendo elas prestadoras de serviço, que, sendo orientadas pela Lei 9.249 de 1995, para fins de lucro presumido, para imposto de renda e contribuição social, teriam a possibilidade, então, de que, quando estiverem prestando esses serviços, terem a redução das suas bases de cálculo. Mas, Aina, que tipo de serviço a clínica pode prestar que não seria, então, que tipo de atividade a clínica poderia ter que não seria uma prestação de serviço? Então, a gente tem clínicas que, além de prestar serviço ao consumidor final, elas fazem cursos, treinamentos, palestras, aulas. Temos clínicas que comercializam alguns produtos, medicamentos dentro da sua estrutura. Temos estabelecimentos que vão mesclar a atividade equiparável com uma outra atividade que não é equiparável. Então, o entendimento, que é um entendimento consolidado, ele vem para nos dizer o que é que realmente pode, o que não pode e quais são os limites legais. Mas qual que é, então, de fato, o objetivo de ter todo esse trabalho para gerar uma equiparação hospitalar? Aumentar o potencial competitivo da empresa, porque você tem uma redução muito brusca da sua base de cálculo e, consequentemente, você tem uma redução brusca do valor do tributo que é efetivamente pago
pela empresa e manter a empresa dentro de um ambiente de regularidade, de conformidade tributária. Porque, afinal de contas, o custo tributário nacional é muito alto e nós, como profissionais tributários, contadores e advogados, temos o dever de gerar a maior conformidade tributária, ou seja, a maior aderência da empresa ao que a legislação diz, mas sempre buscando gerar algum tipo de benefício para essa empresa. Então, se a legislação traz para a gente um conjunto de regras para que essa empresa tenha uma redução dos seus tributos, nós temos então um cenário onde poderemos aplicar benefícios fiscais e tratar esta empresa com uma redução das suas bases de cálculos, um aumento do seu potencial competitivo frente ao mercado e uma maior regularidade e conformidade tributária, né, para que a empresa consiga, além de se manter adimplente, ter mais fluxo de caixa para realizar investimentos, maiores estruturas de grandeza. Mas vamos lá, qual que é, então, a grande diferença? Por que a clínica e o hospital têm bases de cálculos diferentes? Como que isso funciona quando nós estamos falando especificamente de presunção de lucro? Quando nós falamos de lucro presumido, e aqui vai uma atualizaçãozinha de lucro presumido, mas nós temos aqui no curso uma aula específica sobre cálculo de presunção. Quando nós falamos sobre o lucro presumido, nós temos a seguinte estrutura. Totalmente diferente do lucro real, onde nós apuramos o lucro efetivo da empresa. No lucro presumido, nós vamos presumir quanto que aquela atividade tem de lucro, presumindo quanto que ela tem de despesa em média. Então, a legislação traz para a gente que no lucro presumido, os prestadores de serviço em geral, e aí eles misturam advogado, contador, médicos e outros prestadores de serviço, teriam uma base de cálculo, um lucro da sua atividade de 32% do seu faturamento. Isso porque eles entendem que os outros 68% seriam despesas da atividade. Então, existe um estudo que foi realizado para trazer esses percentuais fixados em legislação. E foi fixado que os prestadores de serviço têm um lucro médio de 32%. Esse lucro, ele é encontrado, esse percentual de 32% é encontrado fazendo uma análise de despesas médias que os prestadores de serviço têm. Só que as atividades de medicina e direito, por exemplo, advogado e médico, têm proporcionalmente despesas distintas. E aqui a gente tem que falar com muita clareza. Um escritório de advocacia não tem despesa operacional quase nenhuma. Nós temos despesa de folha, de software, de sistema, mas isso é proporcionalmente muito menor do que as despesas que uma clínica tem para realizar as suas atividades. E aí, esse entendimento, ele vai se desmembrando ainda mais, porque, por exemplo, se um escritório tem menos despesa que uma clínica, dentro da própria estrutura de uma clínica, uma consulta gera menos despesas que um procedimento. O procedimento precisa de material, higienização cirúrgica de mãos, luvas. Muitas vezes você vai precisar utilizar aparelhos para realizar a sua prestação de serviço. Quando não, você precisa de um aparato completo para fazer exames. Então, você tem mais despesas. Quando a gente fala da prestação de serviço de procedimento e da prestação de serviço de consulta. Então, quando nós falamos da estrutura da clínica, entendendo que elas são equiparáveis, que a legislação traz, a Receita traz, nós ainda precisamos diferenciar esse momento de consulta e procedimento. Faz sentido que a gente tenha uma equiparação das clínicas aos hospitais quando nós falamos de procedimento, porque procedimentos têm um custo maior. E aí, quando a gente aplica aquela presunção de que naquele procedimento você teve um lucro de 32%, muitas vezes a quantidade de material que você utilizou naquele procedimento e o desgaste das máquinas que você está utilizando é tão superior
esses 32%, esses 68%, que na prática você não teve ali um lucro de 32%. Você teve um lucro muito menor, por exemplo, um lucro de 8%, que é utilizado para os hospitais. Então, é por isso que a gente tem uma redução de base de cálculo na equiparação. Porque a gente entende que, olha, se essa atividade é procedimento, o procedimento tem mais custo. Então, se tem mais custo, a margem de lucro é menor. Se a margem de lucro é menor, a gente não pode utilizar a presunção de 32% do imposto de renda e contribuição social. A gente tem que usar a presunção de 8 e 12, que é a presunção aplicada para os hospitais. Então, a gente vai partir dessa premissa de lucro presumido e, a partir da premissa do lucro presumido, de entender o porquê que a gente tem essas bases de cálculo diferentes, a gente começa, então, a caminhar dentro da equiparação hospitalar. E como que essa equiparação hospitalar ela se deu, tá? O principal case, né, este case que deu origem ao recurso especial 1.116.399 da Bahia. O recurso especial ele foi julgado em 2009, mas a ação ela foi protocolada em 2005. E deste momento nós tivemos algumas alterações até o entendimento que a gente tem de consolidação hoje. Por quê? Quando a gente foi para a sede de recurso especial em 2009, o STJ ele deu um primeiro entendimento que é diferente do entendimento que a gente tem hoje. E quando nós tivemos o entendimento dele em 2009, a primeira sessão do STJ decidiu que era válida, que existia equiparação hospitalar, mas só teriam direito à equiparação hospitalar as clínicas que tivessem dentro da sua estrutura salas e estruturas de internação. Então, o entendimento da STJ foi o seguinte: se você quer ser equiparado ao hospital, você tem que ser equiparado na prática. Então, você precisa ter salas de internação, estrutura própria de internação interna na sua clínica para equiparar. Porque, veja, se você está fazendo procedimentos complexos, invasivos, pode ser necessário que haja uma internação. Pode ter qualquer problema durante aquele procedimento e aquele paciente precisar de uma internação. Então, o primeiro entendimento do STJ foi que, ok, existe equiparação, mas você precisa ser equiparado em tudo, não só para fins de tributação. Então, você precisa ter a equiparação com a estrutura interna de internamento, né? A estrutura interna para que, se houver qualquer problema, pudesse ter ali a internação do teu paciente. Então, o primeiro entendimento do STJ, lá em 2009, foi que a equiparação existia, mas somente para os estabelecimentos que pudessem proporcionar a internação dos pacientes para tratamentos de saúde, né? Em 2010, então, a gente teve embargos de declaração contra essa decisão e eles não ganharam, né? Os embargos não foram favoráveis, não tiveram êxito, e nós tivemos a consolidação desse entendimento do STJ de que poderia, mas desde que tivesse uma estrutura interna para a internação dos pacientes. Só que as coisas mudam ao longo do tempo. E com o tempo, nós tivemos uma alteração de entendimento. Em 2022, esse tema, na verdade em 2021, com conclusão em 2022, esse tema voltou a ser tratado pelo STJ porque a gente teve uma alteração conceitual. Vamos lá. Qual que era o conceito original? Se uma clínica presta serviços voltados à saúde e tem uma estrutura de internação interna, né, uma estrutura para internar os pacientes, internação interna fica feio, mas de internação dentro do seu estabelecimento, ela teria equiparação. Só que houve uma modificação de entendimento especificamente sobre o conceito de serviços de saúde. E o STJ, ele passa a entender que o serviço de saúde nem sempre precisa de internação.
Nem sempre um serviço que vai ter um custo operacional maior vai ter como consequência a internação do paciente. Então, a estrutura de internação ela passa a não ser mais um critério necessário para a equiparação. E aí a gente teve um novo conceito, e dentro dessa nova estrutura, a gente teve a consolidação do tema 217 do STJ, que traz para a gente a definição da equiparação hospitalar que nós temos hoje, que é, se uma clínica, um estabelecimento médico, presta serviços equiparáveis aos serviços hospitalares, mesmo que ela não tenha uma estrutura de internação, se esses procedimentos forem procedimentos invasivos, se forem procedimentos mais complexos, que não sejam consultas, cursos e palestras, aí nós teremos a possibilidade de realizar a equiparação hospitalar para aquela clínica. E é com base nesse entendimento que nós temos a equiparação hospitalar como temos hoje. E o que foi que definiu então o STJ no tema 217? Para fins de pagamento de tributo com alíquota reduzida, mas aqui ó, vamos fazer aqui um adendo de professor, tá? Aqui eles falam alíquota reduzida, mas a gente não tem uma redução da alíquota, porque a alíquota é o percentual do imposto. O que nós temos aqui é uma redução da presunção, que é o que nós chamamos, na verdade, de coeficiente de presunção. Né? Então, a gente tem aqui uma redução da base de cálculo, não da alíquota. São coisas diferentes e para a gente é importante para que não tenha uma discussão errada, eventualmente, no judiciário. A alíquota é o percentual do imposto. Quando nós falamos de lucro presumido, de base de cálculo, é coeficiente de presunção. Então, para fins de pagamento do tributo com redução do coeficiente de presunção, a expressão serviços hospitalares, constante no artigo 15, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 9.249 de 95, deve ser interpretada de forma objetiva, devendo ser considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculem às atividades desenvolvidas pelos hospitais voltadas à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior de estabelecimentos hospitalares, excluindo-se as simples consultas, atividades que não se identificam com aquelas prestadas no âmbito dos hospitais, mas sim próprias de consultórios médicos. Então, o que eles estão dizendo para a gente? Consulta não é atividade hospitalar. Consulta é atividade clínica, tá? Mas a gente entende já, que eu já falei para vocês, qual que é o fundamento tributário disso. A consulta não tem custo de operação, né? Não tem tanto custo quanto um procedimento, não tem desgaste, não tem material, não tem usos. Então, a gente tem aí, proporcionalmente, uma atividade que é mais barata. Então, por isso, não tem a necessidade de se equiparar, né? E também não tem a aderência ao entendimento do STJ. O STJ deixa muito claro que clínica faz consulta, hospital faz procedimento. Se a clínica faz consulta e procedimento, quando ela fizer procedimento, ela tem a equiparação. Quando for consulta, não. Isso é muito importante, gente. Na prática, vocês vão entenderem por que isso é tão relevante. Eu vou mostrar para vocês quando a gente chegar naquele pontinho mais legal da aula, que é partir para o Excel, analisar XML, analisar a informação tributária. Vamos lá. Eles continuam o entendimento deles trazendo a seguinte estrutura. Incide o imposto de renda e a contribuição social com alíquotas. Gente, vamos lá, mais uma vez, não é alíquota, tá? É coeficiente de presunção. Ai, Nan, mas o STJ vai errar? Vai, gente, vai, gente. Vocês estão esquecendo que quem legisla não trabalha com as coisas na prática? Por isso que a gente tem tanto entendimento torto no Brasil, porque quem legisla, quem julga, não só quem legisla, né? Mas quem julga, muitas vezes, não tem o conhecimento aprofundado técnico para fazer aquele julgamento e aquela legislação. Então, a gente tem aí que trazer clareza. Meu papel aqui é trazer clareza, né? Não é alíquota, é coeficiente de presunção, tá? A alíquota é o percentual do imposto.
Então, incide imposto de renda e contribuição social com presunção reduzida, na forma do artigo 15, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 9.249 de 95, sobre a receita proveniente da prestação de serviços hospitalares, não receita bruta total da empresa, isso porque aqui a gente vai entender o motivo. Nelas compreendidas as atividades de natureza hospitalares, essenciais à população, independentemente da estrutura para a internação, excluídas as consultas realizadas por profissionais liberais em seus consultórios médicos. Então, quando o STJ ele traz o tema 217 para a gente, com essa atualização do que eles entendem como prestação de serviço de saúde, a gente então tem a estrutura de equiparação que a gente tem hoje, o entendimento que a gente tem hoje, com os limites legais que a gente tem hoje. E quais são esses limites, né? Primeira coisa que a gente tem que bater. Consulta médica terminantemente proibida de equiparar. E eu falo, e vou falar isso 1 milhão de vezes, porque na prática a gente tem um monte de pedido de compensação tributária de equiparação hospitalar que é glosada pela Receita Federal, porque estão recuperando consulta. E quando você faz a recuperação de um tributo de forma indevida, você tem uma multinha bonitinha de até 225%, tá? Vamos chegar nesse momento aí também. Mas vamos lá. Além de consulta não ser permitido, é necessário que haja segregação de receitas, ou seja, não é toda a receita da empresa que vai ter a redução de base de cálculo. A gente tem que separar o que tem, o que não pode, as atividades que são prestadas, tem um monte de estabelecimento aí que vende coisas também. Não seria nem justo que a gente tivesse redução de vendas, né, de produtos de consumo, da mesma forma que nós fazemos da prestação de serviço. Então, a gente tem aqui 2 limites que são importantes de ser seguido na prática, não só na teoria, que é não inserir consultas dentro do que nós podemos equiparar e fazer corretamente a segregação das receitas. E aí, a gente parte, então, para um entendimento de quais são os requisitos que devem ser seguidos para que haja a equiparação hospitalar. Então, primeira coisa, tá, gente? Para a gente ter as reduções. Primeira coisa, tem que ser lucro presumido. Ai, mas por que criaram um benefício que é só para o lucro presumido, não aplica para o real e para o Simples? Simples Nacional já paga uma fatia do pão. Vamos lembrar, Simples Nacional paga a guia DAS. E na guia DAS, você não está pagando a alíquota cheia de nenhum tributo. Você está pagando alíquotas reduzidas. Então, você já está pagando uma parcela menor. E no lucro real, você tem a flexibilidade para pegar a tua receita, teu faturamento e fazer a dedução das suas despesas e chegar ao lucro real de fato. No presumido não, você está presumindo o lucro daquela atividade. Então, se você presume, você tem que presumir também a redução quando a presunção de despesa for maior. Então, só vale para o presumido. Ponto 2. Precisa ser uma sociedade empresária. Sociedade empresária, gente. Tem sociedade simples pura, tem o empresário individual, tem a sociedade simples limitada, tem sociedade empresária. E você precisa ser uma sociedade empresária tanto de fato quanto de direito. Nós também precisamos que as atividades realizadas estejam discriminadas na atribuição 4 da Resolução RDC 50 de 2002 da Anvisa, tá? E, por fim, nós precisamos ter um alvará sanitário para que aquela clínica funcione. Ai, Ana, mas eu não entendi nada. Para mim são 4 critérios, mas e aí? Tá muito vago. Como é que eu vou de fato entender como que isso vai operacionalizar? Para você entender como isso vai operacionalizar, você vai finalizar essa aula e abrir a nossa próxima aula para tratar detalhadamente de cada um dos pontos que precisam ser tratados e entendidos dentro da equiparação hospitalar. Vejo você no próximo bloco.